Olá pessoal, então hoje estou na Redenção, um lugar lindo aqui em Porto Alegre. Depois desse período que nós passamos, que nós vivemos, estou recebendo os reflexos do sol que rebatem no espelho d'água, um pequeno açude, uma pequena lagoazinha que temos aqui. Teremos mais chuva ainda para Porto Alegre, mas temos esperança que isso não vá atingir mais ainda, colapsar mais ainda o governo, o estado que já está bastante deteriorado. Vou mostrar um pouco para vocês aqui a vista. Então hoje eu queria falar um pouco sobre, tomando uma Estrela Galícia, a cerveja de Exu, vermelho e preto, tá bom, né? Então hoje eu queria falar um pouco sobre anjos caídos. O que significa isso, anjos caídos? Os anjos caídos foram aqueles que fomentaram a criação. A gente sabe da história de Lúcifer, da segunda mitologia. E a história de Lúcifer é de um anjo, ou melhor, de um querubim, que se rebela contra Deus. Só que a versão cristã, a versão judaica também, apesar de Lúcifer não ser citado propriamente dito nome, não ser citado na Torá ou nos livros que comentam a Torá, mas existe essa presença dos Nefilims, os filhos dos anjos caídos. E Lúcifer em si, ele seria como se fosse o general dos anjos que se rebelaram contra a criação. A versão judaica cristã vai dizer que houve essa guerra no Shamaim, ou seja, nos céus, nas águas de cima, e que Lúcifer, na versão cristã, queria tomar o lugar de Deus. Na versão luciferiana é diferente. Na versão luciferiana, Lúcifer e os demais anjos, que posteriormente se chamaram anjos caídos, estavam reivindicando certas questões que não estavam bem claras. Então, os anjos caídos, a priori, eles foram anjos contratados para colocar em prática a criação, tá? Elohim, por isso que vem a palavra Elohim, que é plural, os deuses. E alguma coisa deu de errado. No primeiro dia da criação, não foi usado um certo elemento que era para ter sido usado segundo o contrato, entre aspas. Então surgiu a segunda-feira, o segundo dia da criação, que é dedicado à lua. E nesse segundo dia da criação, por exemplo, aqueles que nascem na segunda-feira têm grande ligação com os anjos caídos ou com os Nefilins, que são os filhos dos anjos caídos. E na segunda-feira, portanto, houve a rebelião em si e muita coisa passou a acontecer a partir daí. Eu vou falar em outros vídeos exatamente o que aconteceu, mas nesse vídeo eu queria só passar essa mensagem. Os anjos caídos não foram anjos que se rebelaram contra Deus por ciúmes de Deus. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando um certo grupo se destaca em alguma empresa e acaba sendo mais conhecido até mesmo que o próprio chefe, esse grupo pode assustar, colocar em risco o poder, o controle desse chefe. Então, o que o chefe faz? Para que os demais não sejam corrompidos, ele expulsa, ele demite esse grupo que tem grande potencial e quer alterar alguma coisa ou quer reivindicar alguma coisa, e esses passam a ser taxados pelo chefe, pelo controlador, como sendo aqueles que queriam tomar o lugar do Senhor. E foi assim que aconteceu. A criação humana, a criação disso que nós vemos aqui, no arquétipo humano, não passa de uma grande empresa. E aqueles que se opuseram a essa criação, que traz muito sofrimento para as pessoas, até mesmo Buda dizia, a vida é sofrimento, existe sofrimento. Foi a primeira revelação, a primeira nobre verdade de Buda, onde ele falou:
existe sofrimento. Então Buda também foi um rebelde. Essa questão, o budismo é rebelde, o budismo parece muito com o luciferianismo. Eu já disse aqui e eu vou trazer estudos mais para os membros aqui do canal, mas a priori gostaria de fazer essas conexões que eu julgo pertinentes. E então os anjos caídos se rebelaram contra essa criação de sofrimento, mas eles tiveram que cair. Cair, o que significa cair? Eles tiveram que encarnar. E eles se apaixonaram pelas mulheres, e isso vocês vão encontrar na Bíblia. Se apaixonaram pelas filhas dos homens. E daí surgiram os Nefilims. Os Nefilims são gigantes, grandes pessoas, grandes nomes da humanidade. Sem os anjos caídos, não teríamos a evolução, porque no início da criação humana, o ser humano era muito atrasado. Então tiveram que vir os anjos caídos para copularem com as filhas dos homens, para que assim nascessem gigantes, grandes homens, e esses pudessem gerar uma nova espécie, ou seja, aprimorar a criação em si. Então essa disputa que houve no Shammai, nessa alegoria, será tratada, né? Nós iremos tratar sobre isso em alguns vídeos que iremos fazer ao decorrer do período, mas essa é a mensagem. Os anjos caídos não quiseram tomar o papel de Deus, não quiseram tomar o trono de Deus, não quiseram construir acima das estrelas um altar para eles, mas sim eles tiveram que aceitar o trabalho, tiveram que aceitar a demissão e assim mesmo tiveram que trabalhar sem pagamento. Essa é a grande questão. Os anjos caídos formaram um sindicato, que hoje se chama luciferianismo. Bem-vindos ao luciferianismo. Até mais, pessoal, e obrigado, e fiquem com essa bela vista aqui.